Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, Vasco vai enfrentar o Corinthians aí amanhã. Vamos falar do que esperar da nossa equipe, né? Onde também você vai poder acompanhar o jogo, assistir a partida. Vamos falar aí do primeiro treinamento do Ricardo Sapinto. Vai começar aí a implantar a sua nova filosofia dentro do Vasco. Também o reforço contratado, Leonardo Gil, está aí com condições físicas para estrear, mas falta ainda o registro aparecer no bid para ele ter condições aí totalmente para entrar em campo. Também vamos falar aí da situação do Martim Benítez, hein, pessoal? O Vasco pode fazer a proposta final aí para o Independente nessa semana. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, se inscreve aí. Também compartilha com seus amigos vascaínos, traz mais torcedores pro nosso canal pra gente chegar a 120 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho para você não perder nada, meus amigos, para você receber todas as notificações, todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão que a gente sempre tá falando aqui no nosso canal. Meus amigos, o Vasco vai enfrentar amanhã o Corinthians aí pelo Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite. Esse jogo terá transmissão aí da Rede Globo para o Rio de Janeiro. Ainda não se tem certeza se irá passar para o Brasil toda essa partida e também vai passar no Sport TV e no Premier Clubes. O Vasco tenta aí voltar a vencer no campeonato, né? Já 8 partidas sem vencer. Vai enfrentar um adversário direto, sem dúvida nenhuma, duas das piores equipes aí do Brasil atualmente e com certeza vai ser um jogo duríssimo de assistir. Vai ser horrível essa partida e o Vasco vai ter que mostrar já uma cara nova aí com o novo treinador Ricardo Sapinto, né? A gente já quer ver o Vasco jogando de outra maneira, porque o último jogo contra o Internacional ficou bem nítido que esse time do Vasco é um time totalmente covarde, totalmente sem sangue nos olhos, sem vontade de vencer, sequer levou perigo aí à meta do gol do Internacional. A gente vai ter que confiar no trabalho do Ricardo Sapinto, já que até o momento o Alexandre Campelo só trouxe o Leonardo Gil de reforço, precisa de mais peças, precisa de mais jogadores aí para incorporar esse elenco para fugir do rebaixamento. Esse elenco aí não é capaz de tirar o Vasco da zona, a menos que o Ricardo Sapinto faça um trabalho espetacular, extraordinário, para fazer esses jogadores aí, pernas de pau, conseguir jogar bola. Bem complicada a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, está atualmente na 15ª colocação no campeonato, a 2 pontos aí da zona do rebaixamento. Obviamente o Vasco tem 2 jogos a menos aí para o Vasco ter enfrentado o Fortaleza na última semana e também aquele primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras que foi adiado e agora o Vasco tá com esses 2 jogos a menos na tabela. Na minha opinião, o Vasco jogando esse futebol, esses jogos não faria diferença nenhuma. O Vasco iria perder os 2, porque o Fortaleza tá jogando muito mais que o Vasco, tanto que vem ganhando aí vários jogos, ganhou do Palmeiras e com certeza seria favorito contra o Vasco, e sem falar que o Vasco não consegue vencer o Palmeiras lá em São Paulo e certamente iria perder também essa partida. Bem complicado, a gente torce para que o Vasco entre numa fase melhor, para que o Ricardo Sapinto faça modificações aí. Provavelmente o Vasco deverá ter a volta aí do Caio Tenório ao time titular, tirando a íngua do Iago Pikachu do time. E também tem outros jogadores que podem aí, quem sabe, ganhar uma vaga no time titular. O Vasco pode ter a volta aí do Ricardo Graça no lugar do Miranda, entre outras alterações que pode talvez até mesmo acontecer do meio campo. Eu, na minha opinião, tiraria o Marco Júnior e colocaria o Juninho já nessa partida como titular, cara. Não dá pra ficar vendo o Marco Júnior vestir também a camisa do Vasco, muito lento, muito fraco mesmo. Jogador sem raça, sem sangue, tá tendo uma das grandes oportunidades da sua vida de vestir uma camisa de um grande clube e não tá mostrando absolutamente nada. O meu campo eu manteria aí o Andrei, o Carlinhos e também o Juninho e o Benítez, né, cara? O Vasco não tem atacante de lado, os atacantes de lado que tem na equipe, Gabriel Peck, Vinícius, não consegue fazer absolutamente nada de relevante aí para tentar atacar o time adversário e, na minha opinião, acho que o 4-4-2, mesmo o time ficando mais lento, acho que ainda é o melhor esquema que o Vasco tem, junto com as peças aí que infelizmente tem no elenco do Vasco. Não tem como o Vasco jogar no 4-3-3, porque não tem peças, cara, não tem elenco, não tem jogadores de qualidade do meio pra frente. Somente o Martim Benítez é o que tem mais qualidade ali no meio campo como camisa 10, e na frente tem o Thales Magno em péssima fase e o artilheiro Germancano que já não marca 8 jogos, muito porque a bola não chega no cara, né? Não tem atacante de lado para cruzar, não tem atacante para fazer 1-2 com ele para ele tentar finalizar e fica bem complicada a situação do Vasco. E o Vasco já ficou previsível, todos os adversários já sabem a maneira que o Vasco joga, é só marcar o Martim Benítez que acabou o jogo do Vasco.
e deixe aí nos comentários qual a sua expectativa para esse jogo de amanhã contra o Corinthians. Duas equipes em péssima fase. O Corinthians, eu arrisco, tá pior do que o Vasco, pelo que eu assisti no jogo deles contra a Mulambada. O Corinthians está muito feio, mas o Vasco é freguês do Corinthians aí, já há 10 anos que não vence o Corinthians, sempre toma taca do Corinthians, sem falar naquela eliminação catastrófica que foi aquele jogo na Libertadores de 2012, aquele gol perdido pelo Diego Souza, né, que culminou aí, aquilo ali destruiu o Vasco não conseguiu fazer mais nada naquela partida e acabou sendo eliminado pelo Corinthians. A grande chance, a grande reviravolta do Vasco de voltar, quem sabe, a conquistar a América era aquela oportunidade. O Diego Souza jogou no ralo, né, parando no goleiro Cássio, que também está numa péssima fase. O Vasco tem que aproveitar isso, chutar de fora da área, tem que chutar de onde der para ver se o Cássio entrega os gols para o nosso time. Bom, pessoal, o último reforço contratado aí pelo Vasco, Leonardo Gil, está bem fisicamente e poderá entrar em campo aí já no jogo contra o Corinthians. Mas tem um detalhe: o jogador ainda não está registrado no BID e busca esse registro aí o mais rápido possível para poder entrar em campo, né? O Vasco tem que correr atrás para conseguir registrar ele. Caso também muito parecido com o técnico Ricardo Sapinto, que ainda não está apto para entrar em campo, hein, pessoal? Para treinar a equipe da beira do gramado. O Vasco tem que agilizar isso aí. A diretoria do Vasco muito lenta, tem que conseguir resolver logo a situação do Ricardo Sapinto e do Leonardo Gil. Ricardo Sapinto será muito importante ele estar ali à beira do gramado, motivando os jogadores, colocando o time para frente, porque ele é um treinador bem enérgico e com certeza não vai parar um minuto até ver o time conseguir jogar da maneira que ele quer. E esperamos que o Leonardo Gil também entre em campo pra gente ver como que é o futebol desse atleta. Muitos falam que o futebol dele parece muito com o do Guinha Azul, mas que ele é mais técnico, tem um pouco mais de qualidade do que o ex-jogador do Vasco. Tomara que ele chegue, consiga ali jogar bem ao lado do Andrei, né? Que o Andrei tá muito mal jogando de primeiro volante. Eu acho que o Leonardo Gil talvez poderia jogar melhor jogando de primeiro volante. O Andrei tá errando muito espaço na saída de jogada do Vasco e, na minha opinião, seria válido ter um marcador ali mais potente, um marcador deixar a zaga mais protegida, não correr tantos riscos como o Vasco vem correndo aí, sofrendo tantos gols nessas partidas. E vamos aguardar, ver se o Vasco consegue registrar tanto o Leonardo Gil, também aí o Ricardo Sapinto, para essa partida de amanhã às 9h30 da noite. Bom, e para fechar, vamos falar aí da situação do Martim Benítez, mais um capítulo da novela. Segundo informações, o Vasco pode formalizar essa semana a proposta aí pelo Martim Benítez ao Independiente. O Vasco que deseja aí fazer uma proposta tanto boa para o clube e também para o clube argentino, né? O Vasco sabe que o Martim Benítez vale o valor que o Independiente quer, mas o Vasco vai fazer uma proposta menor, talvez vai oferecer aí 3 milhões e 500 mil dólares aí para o clube argentino, mas fato é que tem time na parada, né? A gente sempre tá falando isso aqui, Al Hilal lá da Arábia Saudita, que é muito Martim Benítez, times do México, times dos Estados Unidos e também, sem falar, lá da China, cara. O Vasco vai ter que procurar aí a melhor maneira possível para ficar com o jogador em definitivo, apesar dele ter jogado muito mal, ter recebido muitas críticas dos torcedores na última partida contra o Internacional, mas a gente sabe que ele é o melhor jogador do Vasco, camisa 10, e que ele desequilibra, ele faz a diferença, mas infelizmente ele joga com um bando de mocorongo do seu lado, que não consegue desenvolver mais o seu futebol, fica muito sobrecarregado a função de criação somente em cima do Martim Benítez. E a gente quer que ele permaneça no Vasco. Eu particularmente quero muito que esse jogador fique no Vasco, porque ele é um meia que a gente nunca teve aí, depois de muito tempo, cara, muito tempo mesmo que o Vasco não tinha um meia de tanta qualidade como tem o Martim Benítez. A gente teve aí o Nenê, no primeiro ano do Nenê no Vasco ele destruía, né? Foi o último camisa 10 que jogou bem com a camisa do Vasco lá em 2015, que eu vi destruindo, realmente foi o Nenê. Se o Vasco tivesse mais pontos naquela época, tinha se escapado do rebaixamento. O Nenê tava destruindo, tava fazendo gol todo jogo, acabou com o Palmeiras no jogo lá no Allianz Parque. Foi a primeira e única vitória do Vasco lá no Allianz Parque, desde a estreia do novo estado do Palmeiras, e o Nenê destruiu. Foi o último camisa 10 e agora chegou o Martim Benítez, e a gente passou aí muito tempo com vários jogadores fracos, né, cara? Bruno César, teve a época que o Wagner fazia muito o papel ali de camisa 10, mas ele não jogava com a 10, mas fazia ali meio com o meio campo do Vasco, mas não era aquela coisa, não era aquele jogador de grande qualidade, unanimidade, como é, na minha opinião, o Martim Benítez, e hoje a gente torce bastante para ver o Martim Benítez permanecer no Vasco. O jogador quer permanecer no Vasco, isso que é muito importante, pessoal. O cara tem que permanecer, o cara quer ficar no Vasco e com certeza isso é o diferencial para ele poder ficar. E a gente espera que o Vasco realmente consiga comprar ele em definitivo. E deixem nos comentários se você espera aí que o Vasco
realmente feche essa contratação. Talvez nessa semana aí pode pintar grandes novidades no caso aí do Martim Benítez. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e deixa aí nos comentários qual o seu palpite pro jogo de amanhã contra o Corinthians, hein? Vai ser duro de assistir essa partida, eu nem vou arriscar meu palpite. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos.